Eu quero ir para um outro absolutamente enervante para mim. Cara, na realidade, brother, enervante eu pra já você. estou de saco cheio, meu Deus, de ver isso acontecendo na cara de todo mundo e quase ninguém enfrentando a idiotice. Mostra, por favor. Nós temos uma ação recente da Presidência da República. A presidente Dilma publicou no Diário Oficial uma resolução, o procurador Quixote deve ter conhecimento dela, dizendo o seguinte, que criança, a partir da mais tenra idade, ela tem o direito de decidir dentro de uma sala de aula se ela deve ou não ser chamada pelo chamado nome social. Ou seja, se o João quiser ser chamado de Maria, a professora é obrigada a chamá-lo de Maria lá na chamada ou quando ele vai ao quadro. Também os funcionários da escola, também os colegas devem chamar de acordo com o nome social. Uma outra determinação lá, junto nessa resolução, eu estava lendo, essa criança tem o direito a usar o uniforme de menino ou de menina, ela que escolhe. E também tem o direito de usar o banheiro dos meninos ou das meninas. Isso é uma resolução da Presidência da República. Como é que se comporta um diretor de escola? Como é que se comporta um professor diante de uma resolução da presidente? Veja que o Guia Escolar de 2011 da presidente Dilma já contempla a implantação ilegal e inconstitucional, mas contempla o Guia Escolar de Proteção da Criança, 2011, primeiro ano do governo da presidente Dilma, já contempla o princípio da pedofilia. Foi implantado de forma inconstitucional e ilegal, mas está nos registros da educação brasileira, especialmente infantil e fundamental, o direito ao prazer sexual da criança. Isso é o que os pedófilos defendem. E o MEC e a Presidência da República, no governo da presidente Dilma, já contemplam isso. É um abuso contra a infância. Isso é um crime contra a infância. Mas mais do que isso, nesse projeto agora, nessa resolução recente que você acaba de mencionar, ali já está contemplando exatamente essa revolução social. Porque eles querem as mentes das crianças. O que eles querem é fazer uma ruptura entre o sexo biológico da criança e o seu comportamento sexual. Eles, o partido que está no poder hoje, doutor? Isso é o Partido dos Trabalhadores, uma lógica marxista, socialista, cultural. É uma revolução que um livro especial, Herbert Marcuse escreveu o livro Eros e Civilização. Nesse livro, ele propõe que as crianças e adolescentes sejam libertas do que ele chama logos grego. Eu não vou explicar aqui o que é isso, da razão grega dominadora, para ser uma razão hedonista, do prazer. E o que ele propõe para essa revolução que visa destruir a família? Erotizem as crianças. A erotização, a pedofilia, sexo com animais, sexo com cadáveres, os pais e mães, isso ele escreve no livro. Então, o que nós estamos assistindo, e essa figura dessa regulação, onde a criança agora tem autonomia de vontade e autonomia sexual, isso é o princípio da pedofilia, que na verdade é um instrumento da revolução. Porque erotizar crianças vai gerar crianças que vão estar muito pouco abertas a formarem família. A mente vai ser alterada, porque a psicologia explica, crianças erotizadas são crianças que têm comprometimento da sua cognição. A criança que é erotizada em tenra idade, ela vai ter um desenvolvimento intelectual, afetivo, aquém do que teria. Então nós estamos observando uma política de Estado de degradação do entendimento, da afetividade, da intelectualidade das crianças, com um propósito abusivo. Olha, o pretexto é nobre: defender as minorias, combater o preconceito. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é uma profunda degradação, porque menino é menino e menina é menina. E eles estão querendo exatamente romper a noção de sexualidade, a noção de masculinidade nos meninos e de feminilidade nas meninas. Os materiais didáticos, e prestem atenção, isso não é só do Brasil, isso é da ONU. Os materiais que vêm da Unesco já contemplam esta ideologia cultural, ideológica, disfarçada. E é o que você falou no início. Nós não temos problemas com ideologias, seja ela socialista, seja ela marxista, seja ela conservadora ou liberal, não, mas que ela seja clara, que ela não esteja travestida, e até eu uso o termo com... Então, está travestida de direitos humanos uma política abusiva de instrumentalização das crianças para a sexualidade. Esses grupos ideológicos até podem brigar, mas deixem as nossas crianças fora da briga, deixem fora dessa guerra, é isso? Eu costumo dizer, brigue com gente grande, as crianças não devem ser tocadas. Eu gostaria muito de ter mais tempo para conversar com o Procurador da República, doutor Guilherme Scelbi, mas infelizmente, né, a gente tem um tempo curto. Eu
gostaria também que você tivesse a oportunidade de apresentar os seus questionamentos a ele. O que é isso, Caio? O que é isso? É isso aí. O que é isso? Não tá sabendo desse negócio? Não, é crescente. Crescente, crescente. Vai penetrando como um azeite sutil para todo lado. E quando ele falou ali, é preciso, falando do Marcuse, é preciso romper com o logos grego, porque ele não teve coragem de dizer, é preciso romper com a ética judaico-cristã. Porque com logos grego não. A razão grega mais original era pedófila. Sim. Era totalmente pedófila. Sim, claro. Então, por logos grego, ele está se referindo é o logos joanino, é o logos de João, no princípio era o logos. Que aí ele mistura já, fazendo a viagem dele, com o aristotelismo do cristianismo, sobre o qual se erigiu as morais ocidentais, que já não tem mais nada a ver com o evangelho. E muito menos com o logos grego original, pré-utilização joanina, pré-utilização no Evangelho de João, que começou muito antes. Agora, e nem pode ser aplicada ao logos grego na perspectiva dos filósofos de Mileto, cuja a direção do raciocínio convergia para aquilo que posteriormente João veio a utilizar no evangelho dele. Por logos grego, Marcuse está se referindo, como eu disse, ao que a cultura judaico-cristã, a partir do desenvolvimento do fenômeno histórico do cristianismo, desenvolveu como moralidade. Então, se quer romper com isso, diga que é com isso que se quer romper. Agora, o conceito é absolutamente idiótico. E o aplicativo do conceito é patético. Primeiro porque isso é uma questão que não está em discussão. Qual a criança que está com essa questão? Por que esse pessoal está levantando essa questão para as crianças? O só levantar da questão em nome da criança já é um interesse pedófilo. Sim. Porque nenhum menino de 8 anos quer entrar no banheiro da menina. Nem com 6, nem com 7, nem com 8. Não está com essa questão. Ele não está afim, ele vai no banheiro dos meninos. Quando ele quer ir no banheiro das meninas, é na janela, para ver pepequinha, xoxotinha, limpando a chaninha, escondido ali, para dizer, já vi a calcinha da fulana. Ele quer entrar de intruso. Ele é especialista de me esconder no último banheiro, ficar deitado por baixo, para ver o que acontecia, levar espelhinho, enfim. Era só para isso que entrava, porque eu era um homem e elas eram mulheres. Agora, nenhuma criança está com essa questão. Eu me sinto mulher, me chama pelo nome de Maria, com 7 anos de idade. São pedófilos fazendo reflexão pedófila em nome de direitos humanos de uma criança cujo direito é poder ser criança sem ter essa questão. Que eles impõem de maneira tirânica sobre elas em nome de direitos humanos. Olha isso. Um Estado besta, um Estado Apocalipse 13, um Estado com tentáculos para todos os lados, quer entrar dentro da tua casa, quer entrar na alma dos teus filhos, quer fazer uma pergunta para o teu garoto quando nasce. Escuta, como é que você está se sentindo? Porque esse teu pinto aí não significa nada. Essa tua chaninha, essa pepequinha e coisa nenhuma é a mesma coisa. Olha, mantenha essa dúvida no coração, porque nós estamos aqui para lhe garantir que todas as portas estão abertas conforme o seu desejo no coração. Eu vejo esse Estado chegando para esses inocentes, para esses Adõezinhos e para essas Evas, dizendo, escuta, todo o curso da civilização humana, com macho e fêmea, foi uma lorota, foi uma falácia.
Deus vos fez homem e mulher para enganar-vos, porque ele sabia que no dia em que duvidardes do gênero natural de cada um de vós, e no dia que questionardes o significado de quem vós mesmos naturalmente sois, nesse dia vos tornareis como eu, a serpente andrógena. Nesse dia vos tornareis como eu, a serpente hermafrodita. Nesse dia vos tornareis como eu, o ente de nenhuma solução. Nessa pseudo-árvore do conhecimento do bem e do mal. É nojento o que se está fazendo, que eles falam não é um careta. Eu lido todo mundo que, como adulto ou criança, espontaneamente me procure com uma angústia de qualquer natureza, inclusive de natureza sexual e erótica. Porque todo mundo sabe que eu sou um ser salvo pela misericórdia de Deus. Eu fui erotizado com 5 anos de idade por uma babá de 14, 15, que me pegou 2 anos. Eu vou dizer a vocês que eu achei horrível. Eu sou um homem amazonense de 60 anos de idade. Naquele tempo era quase como unção masculina receber aquilo. Só uns Bonapartes recebiam aquela coroação. Mas, só para dizer que quem está aqui não é um idiotado, moralista, não tem nenhum resquício de energia malafaica no que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é apenas que é doentio. São políticas adoecidas que o planeta Terra não conhece, a humanidade não conhece, a civilização humana não conhece. A civilização humana concedeu espaço para adolescentes, jovens e adultos que assim se sentiram. O Evangelho de Jesus concede esse espaço, dizendo que uns nascem assim, outros são traumatizados e acabam se tornando assim pelo trauma. E há outros que escolhem ser assim, em qualquer direção que seja o assim. Ele disse isso de maneira imediata, aplicada a eunucos. Há uns que nascem assexuado, dessexuado, ou com qualquer que seja a inversão polar da sexualidade, nascem. Ele admite a congenia da circunstância. Claro, a gente vê para todo lado. Outros são feitos assim por intervenções, imposições de terceiros. Mas há aqueles que escolhem, seja no caso específico da vida do eunuco, que é viver sem sexo, Jesus disse, há aqueles que decidem viver sem sexo por dedicarem-se a uma questão tão maior que eles não têm tempo para viverem a experiência de nenhuma forma de conjugalidade, porque o coração deles está todo comprometido com outra prioridade, e decidiram viver com essa consagração absoluta a essa causa. Mas nem todos estão aptos para essa última definição. Isso positivamente falando. Negativamente falando, tem aqueles que têm uma mudança de natureza sexual e erótica que não é coerente com a maioria estabelecida da genética humana, da sociedade humana e da escolha de gênero e da prática sexual e erótica dos humanos hoje no planeta e no curso de toda a civilização. Há aqueles que nascem com essa anomalia que precisa ser tratada, respeitada, acolhida. Nasceram assim. Do ponto de vista da sexualidade traumatizada, tem alguns que sofreram traumas e se tornaram aquilo que originalmente sem trauma não seriam. Mas o trauma tem um poder de alteração psíquica poderosa. Todos nós sabemos. E também tem aqueles que não nasceram assim, não foram traumatizados com nada, mas um dia, por escolha, disseram, é assim que eu quero viver. Agora, isso acontece a partir de uma certa idade,
Não é imposição nem de ONU, nem de Unesco, nem de governo nenhum, não deve ser. Se for, eu vou chamar vocês de bestas do Apocalipse. Como diz o texto do Apocalipse, capítulos 18, 19, 20, vejo ali as descrições da grande Babilônia, do que ela é feita, e dos objetivos dessa grande Babilônia global. Lá se diz que os objetivos não é só controlar a economia, fluxo de poder político e tudo mais que a gente sabe. O objetivo final que João expõe no Apocalipse, dizendo até, que é o extremo da obsessão, desejam controlar até psique antropon, até psique humana. Eles querem ser os controladores da alma. Por isso eu digo a este governo brasileiro, que é uma besta tupiniquim idiotada, imitando bestializações cujo resultado a terra experimenta não como benesse, mas como desgraça. Eu digo a vocês, maldito seja todo aquele que trabalhar contra a natureza estabelecida pelo Criador. A graça do Evangelho acolhe anomalias, acolhe traumas, mas não acolhe aqueles que querem corromper almas humanas, especialmente a desses pequeninos, e semearem neles uma dúvida que neles não habita e plantarem neles uma questão que neles não existe. Vocês são perversos, geração adúltera e perversa, que traz essa proposição. Melhor lhes fora que amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e se atirassem no coração dos mares. É o que eu tenho a dizer de saco cheio desse politicamente correto e idiótico. E dá raiva um negócio desse. Dá raiva. Caio, e a Unesco? Olha a isso. Unesco. Como é que pode, cara? A Unesco está dessa de Unesco. Vão unir o de vocês. Unesco com o de vocês. O nosso, fora. Vem IVTV, o canal é você.